Eu vou deixar a oração para o final dessa programação, que eu sei que vai ter muitas conversões, muita gente se voltando para Jesus. Eu já vou começar com as perguntas aqui e os homens de Deus respondendo. Pastor Josué, Pastor Belísio. Pastor Josué, a primeira pergunta vem da seguinte forma. O que falta de profecias para se cumprir, para que o arrebatamento da igreja venha se suceder? Está faltando alguma profecia? Falta algum acontecimento? Falta alguma palavra profética que veio dos profetas ou do próprio Jesus para isso acontecer? Ou que havia sido profetizado, já se cumpriu e nós estamos vivendo aí apenas a carência de Deus? Pastor Claudinei, a realidade é que nós já estamos aí vivendo os últimos detalhes, né? Os últimos detalhes, já está tudo aí à mostra, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: começamos a ver os cumprimentos finais de tudo que a Bíblia relata, mais precisamente na década de 40. Então, na década de 40, começamos a ver, a partir desta época, os acontecimentos finais, que podemos até declarar, olha, depois disso não temos que esperar mais muita coisa, que seria, no caso aí, a restauração da nação de Israel, né? E aí a gente vai perceber que no mesmo tempo, na mesma década em que se restaura a nação de Israel, Satanás também já se antecipa, porque foi nessa mesma década também que nasceu a ONU, e também com os seus tentáculos, que acaba também preparando o caminho para os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os adventos iniciais da grande tribulação, para nós que somos pré-tribulacionistas, que acreditamos que isso se dará após o arrebatamento da igreja. Então, eu costumo dizer o quê? Que dentro da ONU, nós temos ali o Cavaleiro Branco, que seria em si a própria ONU, né? A FAO, que cuida dos alimentos, que está ligado ao Cavalo Preto. A ONU também é que delibera a respeito de guerra, se faz guerra ou se não se faz guerra, tem que pedir a autorização e a permissão para ela, ou é eles mesmos que articulam as guerras por aí. Então, nós vamos ver o Cavalo Branco, que é o anticristo, o Cavalo Vermelho, porque é ali que se promove as guerras, o Cavalo Preto, porque é eles que controlam o alimento no mundo também, né? E agora, por último, nós vamos ver também o Cavalo Amarelo, relacionado com a OMS, que cuida o quê? De pestes, de pandemia, de praga e tudo que nós já vimos nesses últimos 2 anos. Então, se a gente começar a estudar ali os departamentos da ONU, a gente vai percebendo ali que está sendo preparado ali, né? O cenário para cada um desses cavaleiros, né? O vermelho, que é o da guerra, o preto, que é o da fome, e o amarelo, que é o que causa as pestes e a mortandade, e se vale também das armas do Cavaleiro Vermelho e do Cavaleiro Preto. Então, nós podemos entender que já não resta bem dizer mais nada, que estamos vivendo as últimas profecias. Então, só resta nós nos preparar, buscar a presença de Deus e estar atento à parábola das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens é uma exortação à vigilância. Então, nós estamos vivendo aquele momento ali, em que nós temos que manter nossa lâmpada cheia, porque já, a qualquer instante, pode-se ouvir o brado: eis que o noivo vem aí. Obrigado, pastor Josué. Que palavra forte, hein? Essa é a grande explicação, né? Quer dizer, já se cumpriu, como o senhor disse, desde a década de 40, quando a reconstrução de Israel aconteceu, ali começou a surgir essas instituições mundial, como o senhor mesmo disse, e dali em diante, então, já não houve e não há mais o que se cumprir. Já estamos aí na fase das 10 virgens, que é estar atento, porque a qualquer momento o shofar vai tocar e a igreja vai partir, né? Agora, diante de tudo isso... Pode falar, pastor. Não, só te chamei, só. Da fala que o senhor está falando aí. Agora, diante do que o pastor Josué comentou, eu achei interessante, pastor Belísio, um assunto que ele disse a respeito do agir dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí vem a pergunta: diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a fome, nós percebemos que já está tomando conta de lugares que outrora a fome não fazia parte, né? Eu fiz um vídeo, apresentei uma live a semana passada,
dos Estados Unidos, as prateleiras dos grandes supermercados faltando alimento. Na Espanha, pessoas brigando por farinha de trigo e outros ingredientes. A fome está se espalhando pelo mundo. Seria a ação desse cavalo do Apocalipse aí, desse cavalo, de um desses cavalos do Apocalipse na face da terra, pastor Belísio? Realmente, pastor Claudinei, estamos no limite. Estamos no limite. Nós que somos filhos de Deus, precisamos estar de alerta. Eu ouvindo o pastor Josué, quando ele respondia, ele tocou nos assuntos básicos e fortes que vamos caminhar nessa live. Realmente, temos todos os sinais já, pastor. Temos todos os sinais. Eu até gravei um vídeo que eu ia lançar, mas eu disse, não vou lançar no momento dessa live, vou lançar depois dessa live, que mais ou menos está mostrando de certas coisas que o pastor tocou e que estamos a ver acontecer. Temos vários sinais. A fome já começou. A fome já começou. Conhecemos no livro do Apocalipse, capítulo 6, nos falam da fome, nos falam do preço do trigo, que vai custar mais ou menos R$100. Um denário era salário de um trabalhador naquela época. E nós soubemos hoje no Brasil, um trabalhador que trabalha, que ganha por dia, que faz bico, mais ou menos ganha R$100, 80 a R$100, 80 reais a 100, ou 75 a 100, será o preço de 1 quilo de fubá. Fubá, aqui na África, uma das comidas principais, ou um copo de arroz. Já estamos a caminhar a essa direção. Sabemos que Cavaleiro Preto, ele aparece na grande tribulação, ele aparece depois do Cavaleiro Branco, como o pastor explicou aí, mas estamos a ver a preparação desses cavaleiros. Então, pastor, ainda não estamos na grande tribulação, mas nós já estamos a um cheirinho, estamos a provar a dor que as pessoas que estarão na grande tribulação vão viver. Então, o mundo inteiro, pastor, já está de alerta. Até o lugar onde todos estão fugindo, eu tenho amigos. Eu tenho meu irmão que mora nos Estados Unidos da América, que eu próprio mandei para lá. Ele queria tanto morar nos Estados Unidos. Ele não queria o Brasil. Vem, mora comigo aqui. Eu gosto daqui, você vai estar bem. Eu acho aqui melhor. Não, meu sonho é Estados Unidos, porque eu vejo também muitos brasileiros também que sonham tanto com os Estados Unidos da América. E quando vão lá, entendem que não é tanto assim que se espera. Tudo que você ganha que volta nos gastos. Está morando nos Estados Unidos, mas não consegue ajudar a família que está sofrendo na África. Quando ele tenta juntar, gasto é cada vez mais. O preço da comida é demais. O preço que você paga do imposto, a casa, a água, tudo. A fome está em todos os lugares. Até nos Estados Unidos falta comida para os bebês recém-nascidos. Falta tudo. As prateleiras estão vazias. Tudo. Carne, o preço da carne. Então, nós estamos a vivenciar o início do controle, mas esse controle vai se intensificar na grande tribulação. Estamos na porta, pastor. Estamos no limite. É a hora que temos que gritar, pregar com muita consistência sobre a volta de Cristo, porque falta muito pouco. Como o pastor disse, estamos no tempo de 10 mulheres, 10 virgens, 5 eram sábias e outros 5 eram tolas. E quem é sábia, quem é tola? Entre os que estão conosco aqui, meus irmãos na fé. Será que você é uma mulher sábia ou não? Então, temos 10 mulheres. 5 vão entrar, 5 ficarão no lado de fora. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Belísio. Maravilha do céu. E você que está se chegando, já deu para entender que essa live ela vai chegar num nível de excelência muito grande, porque nós estamos entrando no assunto a respeito dos dias finais da Igreja de Cristo Jesus na face da terra. Pastor Josué, nós sabemos... Só um minutinho só, pastor Claudinei. Pode falar. Para a gente deixar bem claro aqui, né? Porque eu sei que nós explicamos aqui, o pastor Belísio também deixou muito bem claro, o senhor deixou muito bem claro, mas é sempre bom nós reforçarmos, porque as pessoas têm uma facilidade enorme
em distorcer algumas falas. Então, Verdade. que ninguém saia por aí dizendo, olha, eu vi uma live com o pastor Josué, o pastor Belício, o pastor Claudinei, que estavam dizendo que os cavaleiros já estavam aí. Não, nós estamos dizendo que já podemos ver ações relacionadas com esses cavaleiros. Não vai sair dizendo por aí que ouviu na live de hoje aqui, Verdade. os 3 pastores dizendo que os cavalos já estavam aí, mesmo porque ainda não. Nós somos pré-tribulacionistas e nós acreditamos que esses cavalos, de fato, só entrarão em cena após o arrebatamento da igreja, que quando Jesus abre os selos, tá? Nós estamos dizendo o quê? Que já começou o preparativo para o cenário desses 4 cavalos, com a instauração da ONU, que seria o QG do anticristo, né? E da ONU nós estamos vendo o quê? Ações que equivalem aos 3 cavaleiros seguintes, que é o vermelho, o preto e o amarelo. O vermelho, como nós já explicamos, está relacionado à guerra. Quem é que está dando aval? Quem é que diz pode ir, pode atacar e sai em posicionamento defendendo ou este ou aquele ponto na atual guerra que está aí, no atual conflito que está aí entre a Rússia e a Ucrânia? É a ONU. É a ONU que está dizendo. Quem foi que deu o respaldo para que fosse implantado as sanções contra a Rússia? A ONU. Então, nós vamos perceber que o quê? A ONU já tem um posicionamento. A ONU está nessa guerra contra a Rússia e aliado com a OTAN e Estados Unidos. Então, estamos vendo eles aí já uma ação do Cavaleiro Vermelho. Depois nós falamos do Cavaleiro Preto, que é relacionado à fome, ou o controle da comida, porque quando diz lá que ele tinha, né, uma balança na mão, como o pastor Belísio citou lá, o preço que estaria o trigo e a cevada, porque o trigo era uma comida mais nobre, porque era mais caro naquela época, e a cevada era para os pobres, né? Então, o trigo, uma medida por 1 denário, e a cevada, 2 medidas por 1 denário. Então, os que estão um pouquinho melhor de vida, os classes médias, vão comprar 1 medida de trigo, e os pobres vão ter que comprar o que é mais barato, que é a cevada, que são 2 medidas de cevada por 1 denário. Posto isso, já foi dito aí também, a escassez de alimento, e não é. Antigamente, quando se falava de fome, falava de Etiópia, de Somália, não é? Agora nós estamos falando de fome em país de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, o pastor Claudinei citou aí, Espanha. E quem é que controla a questão alimentar, a segurança alimentar no mundo? É a FAO. A FAO é um braço da ONU relacionado com a segurança alimentar. E foi da FAO que veio a seguinte expressão, né, que foi dito no ano passado, essa expressão ainda. Um alto diretor da FAO disse assim, olha, o mundo está prestes a viver fome de proporções bíblicas. Então, estamos vendo aí, então, o quê? Uma ação correspondente ao Cavaleiro Preto. Posto isso também, nós falamos do Cavaleiro Amarelo, que é o que causa peste, as pragas, e só o Cavaleiro Amarelo vai matar 1/4 da população mundial, ou seja, 2 bilhões de seres humanos. E o Cavaleiro Amarelo, ele é relacionado com o que nós falamos? Com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E para você entender como isso é tão sério, o que acontece? Nesta semana que passou aí, está sendo votado lá, está sendo tratado com um grupo de países o seguinte fator. Vários países já concordaram com isso. Em fazer o quê? Em dar total poder na mão da OMS para que ela coordene a ação no mundo inteiro em uma futura pandemia. Ou seja, vai tirar a soberania de todos os países. Isso. Não vai ser mais presidente, nem governador, nem prefeito. Vai vir a ordem de quem? Do Tedros Adhanom. O Tedros Adhanom, ele vai ganhar um poder sobrenatural, e quando vier aí, como já estamos vendo aí alguns sinaizinhos aí,
da varinha, né? Da varinha, com a doença dos macacos, como nós já estamos vendo aí, eles já estão votando lá e querem dar total poder à OMS para que nenhum país decida. Então, se o Tedros Adhanom der um grito lá e falar assim, quero todos os países do mundo fechado, trancado, o que vai acontecer? Vão ter que obedecer. Não foi aprovado, mas já tem um grande número de países que estão concordando com isso. E agora o que eu quero dizer para vocês, Tedros Adhanom, para você ter uma ideia, nem médico esse cara é. Ele não é médico. Ele já foi ministro do exterior lá na Etiópia, também ocupou outros cargos lá na Etiópia. Ele começou a ser apresentado ao cenário mundial pelo Obama, um outro esquerdista dos Estados Unidos, que trabalha para os globalistas. O Obama que veio puxando ele para o cenário mundial. E através do Obama ele ficou conhecido e recebeu essa indicação para esse cargo sem ser médico. E depois que ele foi colocado lá, para acabar de jogar a pá de cal de vez, quem é que está bancando e investindo pesado para esse homem se manter naquela posição? O Dragão Vermelho. Ele é aliadíssimo assim com o tio Xi. O Xi Jinping é aliadíssimo. E o Xi Jinping despejou montanhas de dinheiro lá nele para ele começar a fazer os acordos. E para vocês verem o peso que a China tem com o Tedros Adhanom, esse mês agora, houve a eleição para o cargo lá de comando da OMS. E sabe o que aconteceu? Não apareceu nenhum outro para concorrer na eleição. O Tedros Adhanom, ele foi candidato único e recebeu o voto de 155 países. O homem sozinho recebeu o voto de 155 países. Ninguém teve a coragem de levantar e falar, não, eu vou concorrer com esse cara. Nós temos prêmio Nobel, nós temos cientista, nós temos médicos renomados, inclusive aqui no Brasil. E um cara que nem médico está lá com o apoio dos Estados Unidos, está lá com o apoio do Dragão Vermelho e comandando isso aí e ainda sendo votado agora nesse período, enquanto nós estamos falando aqui, sendo votado para ele ter poder total de mandar travar o mundo inteiro. Então aí está a ação do Cavaleiro Amarelo. Então, guarde bem isso. Na ONU, você já enxerga a ação dos 4 cavaleiros e vamos entender que tudo está sendo preparado de maneira clara e objetiva. Só não enxerga quem não quer. Se prepare, vai orar, vai buscar a presença de Deus, vai fazer como as virgens prudentes, se encha do Espírito Santo e acompanhe canais como desses homens de Deus, pastor Claudinei, pastor Belísio, pastor Rodrigo, pastor Giovanni, que é aqui que vocês serão bem informados. Globo, Record, Bandeirantes, esquece. É só baboseira. Exatamente. E diante disso que o senhor está dizendo, pastor Josué, é muito bem claro, o senhor falou, parabéns pelas palavras, essa eleição que está acontecendo na OMS ali, né? O tio Bill está junto com ele também, né? O tio Bill está junto desse processo. Tio Bill não é médico, tio Bill não entende nada de medicina, o que ele está se envolvendo, né? Ele já se envolveu, né? Quando surgiu as jussaras que foram vendidas para o mundo inteiro, ele que foi um dos maiores vendedores de jussara para as nações, né? Ele investiu em 16 Big Pharmas, ele semeou dinheiro em 16 Big Pharmas. Pois é, ele abriu mão da área de computação, da área de informática, para trabalhar nessa área de investimento, como o senhor acabou de dizer, na área da jussara, e ele mesmo estava predizendo, né, que futuramente, quem sabe, pode ter novos lockdowns e algo semelhante, e ele está junto com o Tedros, né? Ele está junto e coisa boa não vem por detrás disso. Agora, dando continuidade nessas perguntas, eu quero lançar para o pastor Belísio e depois o pastor Josué já pode entrar no gancho da mesma pergunta. Amém. Essa, eu sei que já passou, já tem alguns dias, mas não fugiu, é atual o assunto. Essa vinda do Elon Musk aqui no Brasil, o que os senhores têm a dizer? Essa vinda é uma coisa boa? Essa vinda é algo que pode trazer alguma coisa boa para o Brasil, para o mundo? O que seria? Seria ele se lançando como o primeiro candidato a controlar o pulmão do mundo, que é Amazonas? O que os senhores me dizem, pastor Belísio? Bom, dias atrás o pastor Josué gravou vários vídeos, eu até estava acompanhando e nós acompanhamos, eu creio que ele vai comentar sobre Elon Musk daqui a pouco,
E ele tem muita matéria sobre essa vinda do Elon Musk, quais são o lado positivo e lado negativo da causa. Mas uma coisa que eu quero sublinhar, falar para os irmãos, que não devemos ter mais esperança com essa terra. Não devemos mais ter esperança com essa terra. Porque, sem dúvida alguma, irmãos, estamos no limite. Confiamos demais com várias pessoas poderosas dessa terra, que por fim acabaram nos decepcionando. Então, precisamos olhar apenas no alvo. O que o apóstolo Paulo diz? Ele não está correndo de uma vã maneira, não está dando socos no vazio, no vento. Ele está dando o soco certo. Qual é o soco certo? Conhecer a base da sua fé. Nós cremos que nós escaparemos, como eu uso essas palavras que pessoas anti o arrebatamento antes da grande tribulação, ou anti-pré. Eles falam, vocês pensam que serão poupados. Eles usam palavras assim para minimizar. Aliás, eu gosto dessas palavras. Do jeito que eu poupo o meu bebê, imagina só o meu bebê, eu não quero lhe ouvir a chorar. Às vezes a mãe dele fala para mim, deixa ele sozinho, ele vai acostumar a dormir, sentar sozinho. Se ele chora primeiro, você pega, aí ele vai acostumar, vai querer chorando, vai querer toda hora estar no colo. Só que eu não consigo não fazer isso, porque eu amo ele, é meu filho. É a mesma coisa, do jeito que Cristo ama a gente, ele vai poupar a gente mesmo. Nós seremos poupados. Nós somos os olhos dele. Não tem como ele nos deixar na grande tribulação. Então, irmãos, todos os sinais que vocês estão a ver na política, vocês estão a ver na religião, na economia. Na política estamos a ver a mudança, como a esquerda, os comunistas querem liderar o mundo. E de uma forma errada, destruir os valores da família. Estamos a ver como é que a religião estão a tentar ligar todos para voltar o reino do Nirod, tá? Lá no Gênesis, capítulo 11, aquele reino que todos falavam o mesmo idioma, a religião na mesma hora, a cultura e tudo juntos, a política, a mesma moeda e tudo, comiam, a economia, tudo juntos, porque aí todos falavam o mesmo idioma, eles tinham a mesma visão, que é a visão do Nirod, de construir uma cidade, e nós estamos a voltar naquela época, porque Nirod é a primeira pessoa com a imagem do anticristo. Estamos a ver ecumenismo. Hoje, os pastores são atacados por não querer o ecumenismo. Vimos o pastor Rodrigo, está sendo investigado. Eu quero ver a vergonha dessa justiça que está investigando o pastor Rodrigo. Vou ver o que vão dizer, porque é vergonha eles falarem pelo menos uma palavra. Então, a força, a religião única, vai ter que voltar. Quem se opor vai ser investigado. Já começou. Estamos a esse caminho. E também a moeda única, pouco a pouco nós vimos o presidente dos Estados Unidos chegou a se pronunciar. Os preços subiram. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Ele se pronunciou dizendo os preços subiram no mercado de petróleo, de gás e muitas outras coisas. A razão é a mudança, a entrar numa nova era verde. Não é mais a culpa não é mais lá, os dois países que estão lutando lá, a Rússia e a Ucrânia. Mas agora ele chegou a escorregar, a esquecer que eles têm dito outra coisa. Na semana antepassada ele chegou a falar na cara mesmo, na imprensa, que o problema é a mudança. O mundo está passando momentos difíceis, mas em breve seremos mais fortes. Quando é que seremos mais fortes? É somente no tempo do anticristo. Eles estão clamando a uma nova era. Soubemos disso. Até essa palavra tem que tentar evitar. Eles estão a clamar a uma nova vida, a uma nova geração, que ele disse está se preparando uma nova era, e que está se preparando, e Estados Unidos da América tem que liderar sobre ela. Então,
O reino de Nirod está a se preparar, como diz o Apocalipse, capítulo 17, verso 12. Tá? Haverá 10 reis que vão entregar as suas coroas para a besta. Então, esses 10 reis já se preparam para receber as coroas diante dos nossos presidentes. O Brasil está na mira, precisa assinar para entregar a soberania para a desorganização da saúde. Ainda não assinou, parece que o Brasil não quer assinar por causa do líder que temos agora, graças a Deus, mas depois não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas todos os países devem assinar. Aliás, Klaus Schwab, ele ameaçou os países que não entrarem no jogo. Ele disse: ninguém, de maneira alguma, procura soluções para seu país fora das metas que esses líderes do mundo, eles chamam o governo do Estado do mundo. Não chamam os líderes globais. Governo do Estado do mundo. Já existe um presidente para o mundo. Quando há o governo do Estado do mundo, já existe os governadores para cada país. Cada país é como se fosse província. Tá? O Brasil é uma província, Estados Unidos é província, a África tem províncias aí. Já há governo, há donos do mundo. Estamos a esse caminho. Tudo está pronto. Falta apenas entrar em jogo. Então, igreja, a nossa esperança é o arrebatamento. Graças a Deus, não veremos o rosto do anticristo. Para ver tudo isso acontecer, você tem que ver o rosto. Mas para ver o início, para ver a preparação, como o pastor Josué disse, não estamos na grande tribulação, os cavaleiros não começaram ainda, mas estamos a ver os cavaleiros querer entrar em ação, querer. É tipo um jogador, está vendo a equipa perdendo, ele já está treinando, está pulando ao lado, vontade de entrar e correr para marcar gols. É assim que está o governo do anticristo. Obrigado, pastor Belício. Muito bem colocadas as palavras. Diante disso, pastor Josué, a gente vê, a gente sabe, todo mundo sabe que Elon Musk, por exemplo, ele não é político, né? Ele não é um político, ele não faz parte da liderança de nenhum desses departamentos mundial, quer seja da área da saúde, quer seja da própria ONU, de nenhum desses departamentos ele é líder. Essa sua vinda aqui ao Brasil seria um pacto global? Seria o que o senhor vê diante disso, conforme o pastor Belício também já comentou? Pastor Claudinei, para a gente entender melhor aí a situação aí do Elon Musk, era importante, eu vou dar uma sintetizada aqui de como que está a situação mundial no que diz respeito à preparação para a implantação da nova ordem mundial ou de um governo único. Certo. Nós precisamos entender que ainda não existe uma hegemonia, uma unanimidade em torno de um grupo ou de um bloco, dizendo é este que será o precursor, é esse que vai implantar, é esse que vai preparar o caminho. Hoje, o mundo se encontra da seguinte forma: lá no topo da pirâmide, nós poderíamos declarar que existem 3 grupos que estão disputando essa hegemonia. 3 grupos que querem liderar, né, a implantação do governo do anticristo. Então, hoje o mundo está dividido no bloco comunista, que é China, Rússia e mais alguns países que são predominantemente comunistas. Então, aí está um bloco que tem o interesse de poder, que querem ser o precursor, que querem estar na liderança, na vanguarda mundial. Depois do bloco comunista, nós temos o bloco islâmico. O bloco islâmico, ele tem um grande domínio em todo o Oriente. Certo. E o bloco islâmico também tem essa pretensão de dominar o mundo. Não é só o comunismo. O comunismo tem a intenção de dominar o mundo. Não cortando a fala do senhor, os islâmicos têm muita influência já também na Europa, né? Sim, exatamente. Entendeu? Tanto é, então os dois, porque vamos supor, se você pega também o bloco comunista, eles também estão ali disputando palmo a palmo na Europa. A França, por exemplo, hoje, ela está a um passo de virar um país islâmico, certo? Então, nós vamos ver aqui, então,
o bloco comunista que quer dominar o mundo. Depois nós vamos ver o bloco islâmico, que eles eram fortes antigamente só no Oriente Médio, mas como o pastor Claudinei já falou, hoje eles estão ali dominando a França, eles estão dominando e crescendo dentro dos Estados Unidos, tem grande influência lá, porque eles despejam dinheiro lá. O próprio Obama é muito alinhado com os líderes, né, do islamismo. Então, esse seria o segundo bloco, tá? Então, o primeiro comunista, o outro bloco é o islâmico. E qual seria o terceiro bloco? O terceiro bloco é o dos globalistas. O dos globalistas é liderado pelos metacapitalistas, homens bilionários que estão investindo uma grana pesada também para ter essa hegemonia. Dentre os metacapitalistas, que fazem parte do terceiro bloco, que é os globalistas, estão esses homens que nós costumamos escutar os nomes dele aí: George Soros, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, e também entre eles o próprio Elon Musk. Então, o Elon Musk, até então, ele estava aqui nesse grupo aqui, dos metacapitalistas ou globalistas. Por quê? Os metacapitalistas e globalistas, eles têm uma influência na Europa e nos Estados Unidos, tá? E eles têm essa influência e querem se alastrar também no mundo inteiro. Tanto é que são os globalistas que estão provocando aquele conflito usando a Ucrânia contra o bloco comunista que é representado pela Rússia. Então, lá está acontecendo o quê? Uma guerra por procuração. Os metacapitalistas estão colocando dinheiro lá e fazendo uma guerra proxy, uma guerra por procuração, usando a Ucrânia. Posto isso, que tem esses três blocos, o que nós vamos perceber? Que assim como nós, como igreja, nós temos aqui Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, tal, nós somos o povo de Deus, e entre o povo de Deus já tem de vez em quando ali uns rachinha, umas divergências, uns desentendimentos. Não seria diferente também entre eles. Então, no meio do grupo aí, o terceiro que eu citei, que é o dos metacapitalistas, o dos globalistas, do qual o Elon Musk faz parte, eles também se desentendem entre eles. E houve algumas divergências do Elon Musk com alguns dos metacapitalistas. Por exemplo, por ocasião em que estava sendo forçado a barra para que todo mundo tomasse o medicamento do tio Bill, ele, o Elon Musk, bateu de frente contra o tio Bill, disse que não tomaria, disse que não estava muito certo aquilo. Houve um desgaste entre eles. Houve um desgaste entre quem? Elon Musk e o tio Bill. Ele criticando os remédios do tio Bill e tal, porque ele sabia que ele tinha investido em 16 Big Pharma e que tinha um jogo de interesse muito grande ali, e ele que é do meio, né, ele estava criticando e achando que não estava muito certo aquilo, disse que não iria tomar, não sei se posteriormente, depois ele tomou. Diz ele que depois decidiu tomar, não sabe, não falou qual que era, tá? Mas houve esse arranca-rabo entre eles. Ele também, o Elon Musk, ele teve também um desentendimento com o Jeff Bezos, que é da Amazon, um dos homens também bilionários que fazem parte do metacapitalismo. Ele criticou a Amazon, dizendo que eles estavam ali praticando monopólio e outras coisas mais, e teve também este arranca-rabo. Também, dentre os metacapitalistas, nós temos o que era lá o dono da Apple, Steve Jobs. Ele também teve um arranca-rabo com o tio Bill, o Bill Gates, porque ele acusava o tio Bill Gates de ter roubado um software da Apple. Ele retrabalhou esse software, batizou com outro nome e faturou bilhões em cima. E havia esse arranca-rabo entre o Steve Jobs da Apple contra o tio Bill da Microsoft. Também nós vamos ver aí outras divergências que eu vou ficar citando aqui, vai a tarde inteira, mas só para vocês entenderem, entendeu? Então, o que acontece? O Elon Musk, ele estava sendo ali como que um ponto fora da curva, sabe? Estava batendo em um aqui, batendo em outro ali. E agora, por último, veio essa questão aí da aquisição do Twitter, né? E a questão da aquisição do Twitter é porque eles querem poder. E poder é o quê? Informação. E os maiores bancos de informação
são as mídias sociais. Facebook tem o valor por causa do quê? Por causa de computador? Não, é por causa da quantidade de pessoas que tem cadastrado ali. O YouTube tem esse valor por quê? Por causa da quantidade de pessoas que tem cadastrado ali. Então, o valor das empresas é pela quantidade que tem de informação, sabe? E nada disso é de graça. O YouTube não é de graça, Facebook não é de graça, o Instagram não é de graça. Quando você vê essas mídias que são apresentados como um produto de graça para o seu entretenimento, quando você vê que não é cobrado nada, pode ter certeza que o produto é você. Você é o produto. Então, o ser humano é o produto do Facebook, o ser humano é o produto do Instagram, o ser humano é o produto do YouTube, o ser humano é o produto do Twitter. Só que quando ele comprou o Twitter, está na transação aí, ele foi fazer um levantamento lá e ele descobriu que não tem aqueles bilhões de informação que o Twitter alegava ter. Ele pegou, por exemplo, foi apresentado aí contas como, por exemplo, do próprio BD, sabe? O Twitter do próprio BD. Quando foram levantar lá, encontraram milhões de bots. O que é bots? É robôs. Encontraram milhões e milhões e milhões de robôs, de bots na conta dele. E ele começou a pegar outras contas famosas e começou a descobrir a quantidade monstruosa de bots que tinha. Isso não tem valor, não é ser humano. Então, está tendo um ranca-rabo aí, agora, nessa negociação, porque ele falou, mas calma aí, vocês não têm tudo isso de informação que eu estou comprando? Eu não quero eu queria comprar informação humana, vocês estão me vendendo robô? Vocês estão me vendendo bots. Vocês estão me vendendo bots, que palhaçada é essa? Então está tendo esse ranca-rabo aí, tá? Mas com tudo isso, o que ocorre? Né? Nós vamos perceber que a intenção é informação, né? Por quê? Porque ele tem aí um projeto aí que vai em várias frentes. Ele tem o Tesla, que é para colocar o carro elétrico e acabar ganhando a hegemonia no segmento de fabricação de veículos. Ele tem a SpaceX, que está superando a própria NASA no esquema de lançamento de foguetes e com foguetes reaproveitável, que posa de ré. Ele tem também a Starlink, que é o projeto aí dessa quantidade enorme de satélites em órbita baixa, fornecendo internet de altíssima velocidade com qualidade de fibra ótica. Ele tem também o Neuralink, que também é uma proposta ambiciosa de implantar o humanismo, que é o transhumanismo, que é uma meta também do governo globalista do anticristo. É misturar o homem com a máquina. Qual é a proposta do Neuralink? Vamos acabar com notebook, vamos acabar com celular. Celular, notebook, PC, ele vai estar dentro do seu cérebro. E além de estar dentro do seu cérebro, você também não precisará sequer ir a um hospital. De lá do hospital, lá, pode estar nos Estados Unidos, no Japão, no outro lado do mundo, o próprio médico vai entrar no seu sistema aí e vai detectar o que está acontecendo e já vai administrar o medicamento para você. Um negócio ambiciosíssimo também. Então, nós precisamos entender que esse cara também, apesar dele estar fazendo esse trabalho que para nós, no momento, é interessante, quer dar esse fôlego, essa abertura para que os conservadores, para que o pessoal de direita esteja também trazendo informação para o público, principalmente nesse ano de eleição, que está sendo útil para nós. Não obstante a tudo isso, nós precisamos entender que nós temos que ficar com um pé atrás. Não podemos dizer, olha, está sendo bom para nós agora? Tá. Está sendo bom para os de direita? Tá. Está sendo bom para o presidente? Tá. Porém, nós precisamos entender que nós temos sempre que ficar com um pé atrás, porque o projeto desse cara é muito ambicioso. E até onde se sabe, dos 44 bilhões que é o valor do Twitter, 24 bilhões foi empréstimo de alguns bancos. E quem é dono dos bancos? É os metacapitalistas. Então, é muito estranho isso aí, entendeu? Então, nós precisamos entender melhor esse aspecto, porque ele não estava com os 44 bilhões em caixa. 24 bilhões
é uma linha de financiamento principalmente do JP Morgan, um grande banco aí de lá da América. Posto isso, é importante estarmos com o pé atrás e Deus pode estar permitindo esse Elon Musk, estar dando essa flexibilizada para a gente poder respirar um pouco, para a gente poder ter informação com qualidade, sem distorção, principalmente nesse ano de eleição. Mas precisamos estar muito atentos, porque todos eles visam um propósito, o domínio mundial. Mas é mais ou menos dessa forma e nesses pés que se encontra hoje a questão do globalismo, a questão da nova ordem mundial e a questão de quem vai, de fato, ganhar a hegemonia para preparar e deixar tudo pronto, o cenário para o anticristo entrar. Tá certo. Obrigado, pastor Josué. Foi cirúrgico nas palavras, né? forte. Falando a respeito dessa questão, né, dos três grandes grupos que estão encabeçando aí e tentando dominar o mundo, né? Pastor Rodrigo está conosco aqui, né? Eu não sei se ele quer falar ou se ele só quer acompanhar. Fica à vontade, o senhor é o anfitrião aqui dessa live, pastor Rodrigo. Meus irmãos, olha, que prova. Eu achei que arrancar dente era mais tranquilo. Tá falando mansinho, né? E não é não, gente. Meu Deus, arranquei um dente aqui do final. Não é o siso, é um antes do siso. Que tinha que... Eu fiz um canal, mas ele quebrou. E não deu para reconstruir, teve que arrancar. Meu Deus, pensa numa prova, uma luta. E aí eu tomei aqui 5 remédios já. 5 remédios me deram para me tomar aqui, eu tomei. Tá doendo bastante, irmãos. Então eu vou nem falar para não forçar muito. Tá, mas eu quero agradecer ao pastor Claudinei, o pastor Belísio, o pastor Josué, pelo apoio, né? Eu ia até cancelar a live, falei, não vou cancelar porque tem pastores para fazer. Ainda bem que por isso que é bom fazer live em várias pessoas, porque quando um não pode fazer, o outro faz, né? O bispo ele também está com dor na coluna, não pode participar da live, mas tem aí o pastor Claudinei, o Belísio e o pastor Josué, que são bênçãos de Deus, são meus amigos, né? Eu louvo a Deus por vocês estar aqui nessa live, né? E a cada irmão que está conosco, Deus abençoe vocês. Eu vou ficar quietinho aqui, meus irmãos, tá bom? Eu não estou podendo falar, mas tá muito boa a live. Parabéns pelo trabalho aí, tá? Amém. Amém, pastor Rodrigo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E tem que se cuidar, porque essa questão de dente é algo que pode se falar demais, pode forçar e dar algum problema. Não pode. Aproveitando esse gancho aí, pastor Belísio, do pastor Josué, eu vou fazer uma pergunta. Sim, pastor. Vou fazer uma pergunta aqui e eu acredito que eu vejo muito importante a resposta dos senhores sobre essa pergunta. Até porque nós estamos num ano de eleição aqui no Brasil, né? E no ano que vem terá eleições em outros países importantes do mundo também. O mundo está caminhando em direção, todos nós já sabemos, em direção ao arrebatamento e em direção aos instantes finais da igreja na face da terra. Eu faço uma pergunta, pastor Belísio. Comunismo e socialismo tem condições dessas duas vertentes, dessas duas ideologias, casar com a fé no evangelho? Impossível, a resposta é simples. Impossível. Eu vi comunismo, eu vi socialismo, eu vi como eles trabalham, realmente não gostam do evangelho. Exemplo, nós temos nesse momento o País do Dragão, tá? Eu, como sempre falo para todos os irmãos que me acompanham, sabem que eu não sou nem da esquerda nem da direita, mas eu sei quem está menos mal. Como um cidadão, quem eu posso votar? Como cidadão, porque eu tenho que votar em alguém. Eu não tenho que dizer todos estão mal, todos estão podres, então não voto para ninguém. Então, o mal que eu não quero vai me liderar e vai tomar posse 100%, porque eu não quero votar. Então, tenho que ver quem está menos mal, mais ou menos isso. Então, pastor, realmente eu não votaria nesses que acabaste de falar, porque eu sou africano, eu vi esses governos como venderam a África, tentaram apertar as igrejas, e eles realmente gostam de ser adorados. Eles criam como se o governo é o Deus do povo. Eu vi comunismo do Congo, eu vi todo aquele bloco ligado também, antigamente, em vários países da África, em vários países, que eles tinham ligação com o País do Dragão, desde a época do Mao Tse-tung. Eu vi como foi. Você não pode falar nem o nome do presidente. Se você falar, por exemplo, aqui na live, aqui a gente fala, né? Bolsonaro, não, isso está certo, isso está errado. E ele não vai fazer nada a ninguém.
Mas no comunismo você não pode, nem nome do presidente. Você tentar, vão vir até na sua casa, vão pegar você, vão amarrar você, vão te levar, e nenhuma lei está acima do comunismo. O comunismo é a própria lei, tá? É que manda. E eu vi isso por muitos anos. Não tem como. A terra não é o nosso lugar, nós temos que nos preparar para o arrebatamento, mas nós temos a oportunidade, como cidadão, de votar. Embora que às vezes acontece as fraudes, acontece essas coisas aí, o povo vota para outra pessoa, mas lá eles fazem umas manobras para que outra pessoa apareça aí liderando, né? Eu espero que Eterno guarda o Brasil, que não venha acontecer no Brasil. Esse ano eu estava conversando com um senhor mais velho, um amigo, conversa muito comigo, um senhor brasileiro aqui no condomínio. Ele, quando chega do trabalho, ele trabalha no governo, num dos lugares importantes aqui no Brasil. Ele, quando chega aqui no condomínio, já me liga: pastor, por favor, a gente conversa um pouco. Então, ele estava me dizendo assim: pastor, a gente está trabalhando lá em cima, a gente está trabalhando nos lugares mais importantes desse país, estamos notando o que o povo não está vendo. Se não tomamos cuidado, o nosso presidente pode sofrer atentado. O povo tem que tomar cuidado. Vocês que são evangélicos precisam orar. Ele sempre me fala isso. Ele trabalha em um dos lugares importantes. O nome é conhecido, que eu não quero falar o nome dele, porque, pronto, não estou envolvido a coisas políticas, mas ele é um amigo, tá? Então, ele sempre me fala a mesma coisa, repete a mesma coisa, porque o homem tem uma força inacreditável do povo, mas eles têm a força no papel, eles têm a força nos aparelhos, eles têm, o sistema está a favor deles, e eles têm certeza que, de algum modo, vão tomar posse, sem saber como, mas eles acreditam, eles sabem como que vão fazer. E parece que ele tem certeza, com a cabeça erguida, que vão mesmo. Então, precisamos, irmãos, orar pelo Brasil, porque eu, vosso irmão, pastor Belício, eu sei o que é comunismo, quem nunca viveu o comunismo. Então, não tenta nesse tempo do fim que estamos a viver, para depois se arrepender e já vai ser tarde, porque muitos já estão a se preparar. Quem sabe... já estão a se preparar. Alguém me disse: olha, eu já estou preparado, basta acontecer ao contrário, eu e a minha família vamos correr para Portugal. O brasileiro a me dizer essas coisas. Porque ele sabe por que ele está dizendo isso. Ele tem informações, ele sabe como as coisas funcionam. Mas eu creio que Eterno irá proteger o Brasil. Para aumentar, em cima dessa pergunta que o homem de Deus me fez, tudo está escuro. Nada daquilo que nós queremos está acontecendo. Tomara que pelo menos 1% que nós queremos, enquanto esperamos a volta de Cristo, seja respeitado. Mas o que eu sei, quando Cristo notava que a escuridão estava chegando, a escuridão, olha o que ele diz. Livro de João, capítulo 9, verso 4. João 9, 4. Jesus disse assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, a noite está chegando e todos os nossos olhos estão abertos. Estamos a ver que realmente a noite está chegando. Então, convém que devemos multiplicar a nossa força na fé cristã a ganhar as almas, porque a noite está chegando. Haverá um momento, muitos não vão poder pegar mais a Bíblia. Isso pode acontecer. Você precisa estar preparado com tudo. Pastor Josué sempre nos fala, sempre nos orienta como votar. Um cristão, quem deve votar, mas você tem que estar preparado também, que seu voto pode vir não valer. Tem que estar preparado. Isso pode acontecer. Você pode gritar, sair nas ruas e nada acontecer. Porque eu já vi isso acontecer. Então, o que é que você vai fazer? Plano B. O que é que você está pensando? Então, intensifica agora. Se aproximar de Deus. Ler mais isso. Pregar mais.
ganhar almas, porque convém que façamos as obras daquele que nos enviou, daquele que nos chamou, porque a noite está chegando. É o momento que ninguém poderá trabalhar. As portas estarão fechadas. E eu espero esse dia, esse momento, que ninguém vai poder trabalhar mais, porque é o melhor dia para quem está esperando o seu mestre. Obrigado, pastor. Maravilha, pastor Belísio. Aproveitando o gancho, né, reverbando a mesma pergunta ao pastor Josué aí, dentro de, vamos dizer, de 5 minutinhos para nós passar para outra pergunta, né? 5 minutinhos, pastor Josué, para essa pergunta que eu fiz para o pastor Belísio. Comunismo Amém. E socialismo não tem como coadunar com a fé no evangelho ou tem como a gente conciliar essas coisas? É impossível, pastor. É só avaliar quem é o pai do comunismo, quem inventou esse movimento diabólico. É um homem judeu que foi cristão por um período da sua vida, porém, na sua juventude, ele se rebelou contra Deus, ele criou um ódio de Deus, esse judeu, e se dispôs a destruir Deus e a lutar contra tudo o que a Bíblia ensinava. O nome desse homem é Karl Marx, um homem endemoniado. Muitas pessoas dizem que Karl Marx ele defende o ateísmo e que ele era ateu. Não, é mentira. Ele não era ateu. Ele era satanista. Um ex-cristão, um ex-judeu, ele é judeu, cristão, desviado, que virou satanista. Este é o pai do comunismo. E como o pai do comunismo decidiu destruir Deus e acabar com todos os ensinamentos bíblicos e também destruir o modelo judaico-cristão, que é a base da civilização ocidental, ele, então, na sua tese de implantar o comunismo, ele tinha como prioridade acabar com a propriedade privada. Ninguém mais seria dono de nada, que é isso que o comunismo defende, né? Ninguém é dono de nada, é tudo em comum. Tudo, quando o comunismo diz tudo, é tudo mesmo, tudo em comum, tá? Então, ele escreveu, junto com o seu amigo, né? Ele tinha um amigo chamado Engels. Esse seu amigo era rico, era um burguês. Karl Marx também, ele era um vagabundo que casou com uma mulher rica. E ele, como era um vagabundo, não gostava de fazer nada, ele era igual um candidato à presidência que tinha aqui. Se apresenta como metalúrgico, mas nunca trabalhou, sempre viveu enrolado aí com movimentos, né, para agitação, né? Então ele era igualzinho esse candidato que está aí, nunca trabalhou, era só no blá blá blá, torrou todinho a fortuna da mulher, deixou a família pobre. Os filhos de Karl Marx padeciam necessidade, tinham uma vida paupérrima. Teve filho dele que se matou de desgosto. Ele traiu a esposa dele, fazendo um filho na própria empregada, e depois mandou o amigo dele cuidar do filho que ele fez na empregada. Então, era um cara que não era modelo para nada. Era um cara que era um traste humano. Então, esse cara, depois que ele acabou com o dinheiro da mulher, ele encosta em Engels. E Engels começa a apoiar essa ideologia satânica. E os dois foram doutrinados por um satanista. E esse satanista que preparou, que fez a iniciação dos dois, tanto de Engels quanto de Marx. Engels também era um cristão também desviado. E aí, então, o que é tido como a Bíblia dos comunistas, um dos principais livros do comunista, foi escrito por Engels com base em notas de Karl Marx. Sim. E este livro, esta obra que todo cristão comunista precisava ler, que todo crente que vota no PT precisava ler, se chama A Origem da Propriedade, a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, nesse livro aí, eles dizem que para se acabar com a propriedade privada, com o Estado, e deixar tudo em comum, que é o comunismo,
eles precisavam começar a agir na raiz. E eles dizem que a raiz da origem da propriedade e depois, posteriormente, do capitalismo está na família. Porque o homem casa com a mulher, então ele já passa a ter uma mulher. Depois, com essa mulher, ele tem filhos, ele passa a ter filhos. Depois, com esse filho, com esses filhos, com essa mulher, ele vai adquirindo uma terra, uma casa, um bem, um patrimônio, e aí cria-se o capitalismo. Então, a doutrina diabólica de Karl Marx é que deveria ser, então, cortado mal na raiz. Acabar com a família. Era a família. Era a família. Então, tem que acabar com a família. Vocês estão entendendo o porquê dessas questões de agenda colorida, desses casamentos sinistros e estranhos que estão por aí? Família, poliamor, 2 homens com 2 mulheres, 2 mulheres com 1 homem, 2 homens com 3 mulheres, e por aí vai, e homem com homem, mulher com mulher, e tudo isso aí. Então, é a destruição da família que surgiu lá nesse livro aí, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Posto isso, nós precisamos entender, então, que essa doutrina, ela é satânica, diabólica e vai contra todos os princípios bíblicos e contra a instituição mais sagrada que Deus criou lá no Éden, que é o casamento, que é a família. Por isso, um cristão nunca pode ser comunista, nunca pode ser socialista, porque os pais dessa doutrina e desse movimento satânico eram satanistas e fizeram tudo no propósito de destruir todos os valores do modelo judaico-cristão. Ponto final. Não tem como. Um cristão ser comunista, um cristão ser socialista, seria a mesma coisa que um judeu se declarar nazista. Exatamente, perfeito, pastor Josué. Isso é verdade. É importante, você que está em casa nos acompanhando, deixar o seu like para cima, tá? E lembrar de uma coisa: quando nós votamos, nós não votamos em uma pessoa, nós votamos em uma ideologia, nós votamos em um pensamento que aquele grupo, que aquele partido tem. Né? Você que vai às urnas, eu voto em A, eu voto em B, você não está votando na pessoa. Por detrás daquela pessoa existe uma ideologia, existe um grupo, existe um pensamento, e você está simplesmente elegendo aquela ideologia, aquele pensamento. Por detrás do candidato X existe uma ideologia. Qual a ideologia? Se ele é pró ou contra, né, tirar a criança antes do tempo, se ele é pró ou contra a aprovação das drogas ilícitas, se ele é pró ou contra a destruição da família original ditada por Deus na Bíblia Sagrada, se ele é pró ou contra tantas coisas, né, que tem por aí. Então, você não está votando em uma pessoa, você está votando em uma ideia, em um projeto que está por detrás. E aí que muitas pessoas se enganam, eles acham que eu vou votar em fulano, que é o pai dos pobres, que é bonzinho, em Beltrano, que é isso e aquilo. Você não está votando nele, está votando na ideia que está por detrás dele, na ideologia, naquilo que ele acredita, naquilo que ele vai implantar para as pessoas do seu país, da sua sociedade, no decorrer dos anos pela qual ele vai reger essa nação. Nós estamos aí, já passamos de 1 hora de programação, para nós concluir a nossa fala aqui. Eu vou abrir a oportunidade para a fala do pastor Belísio, né? E depois pastor Josué, e aí nós vamos encerrar a nossa live para não ficar muito extensa aqui no canal do nosso amigo pastor Rodrigo também. Pastor Belísio, dentro de tudo que nós comentamos aqui, né, nessa nossa fala, o senhor entende que a ambição, a sede pelo poder diante dessas 3 camadas que o pastor Josué citou, que é o comunismo, o islamismo e os globalistas, o senhor entende que quem for o dono do petróleo e das informações irão se despontar diante desses 3 grupos? Com certeza há uma luta forte. Eu ia perguntar ao pastor Rodrigo, será que o pastor tem algo a dizer de novo? Quer nos falar alguma coisa? Não? Está nos acompanhando aí. Obrigado, homem de Deus. Há uma luta forte, pastor, desses grupos todos, como o pastor Josué nos explicou aí, mas por fim
sempre quem ganha é o anticristo. Quem ganha nessa luta, porque como falam em francês, tem uma palavra, uma frase, o lema que nós falamos em francês, tout chemin amène à Rome. Tout chemin amène à Rome. Todo caminho leva em Roma. Eu creio que em português também falam isso, né? Fala, né? Fala sim, fala sim. Então eu conheço em francês. Meu professor de francês que gostava de falar essa frase. Então, irmãos, eles estão a lutar entre eles, mas a luta é apenas quem vai apresentar a sua coroa no anticristo. Quem vai ser o menino mais amado ao Deus dele, o Deus desse século, que cegou o ser humano. Mas graças a Deus, Deus nos abriu os olhos. Nós soubemos que não somos daqui. Eu chamo a esses irmãos todos os dias de peregrinos, porque vocês não são daqui, para vos fazer lembrar todos os dias. Tudo que acontece, você nota que não tens nada a ganhar, nada a perder, porque não tens parte a isso. Você é peregrino nessa terra. O seu lar não está aqui. Você tem uma responsabilidade que Deus te deu. E a sua família que estás cuidando. Glória a Cordeiro. Deus te deu uma responsabilidade. Seu esposo, seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu avô. É uma responsabilidade direta que Deus te deu. Seus irmãos, seus primos. É uma responsabilidade que Deus te deu. Fora disso, aqui não é o seu lugar. Tudo que você está vendo é para cada vez mais fortificar a sua fé. Levantar na oração. Eu impulsiono os irmãos, mais uma vez eu continuo a impulsionar. Há uma luta que nós temos mostrado todos os dias entre eles, porque tem que ter 10 reis. Começam a observar. E eles terão poder. Há uma luta da volta da Torre de Babel. Há uma luta que você vê a Rússia, você nota com a China. Eles precisam do Brasil no bloco deles, os Estados Unidos também precisa do Brasil no bloco dele. Você nota que o presidente tem que ir nos Estados Unidos esses dias, sabem disso? Ou já foi? Porque eu não estou assistindo esses. Ainda, né? Ainda. Ele foi convidado, eu estava vendo ele foi convidado. A Rússia precisa dele, Estados Unidos precisa dele, Europa precisa dele, precisa do Brasil. Então, há uma luta, puxa. Há uma luta muito forte. A Europa já perdeu desde que o Macron começou em Angola chamam bifar. Começou a bifar o Brasil. Bifar é uma palavra, é um calão. É uma gíria, significa zoar. Começaram a se zoar entre o presidente do Brasil e o Macron no início do poder do senhor Jair, do presidente. Então, ali começou a quebra que mostra que a OTAN ou a Europa está perdendo controle do Brasil, que você não pode controlar alguém que você se coloca um dedo entre vocês. Você vai controlar, liderar alguém que te respeita, que estão se respeitando lado a lado, que sente que você não quer tomar nada dele, mas você quer orientar. Então, é por isso o Brasil está mais ao lado assim, ou Europa, aliás, ou Estados Unidos, ou a Rússia, ou o país do dragão. Há uma luta no meio. Bom, os senhores do mundo já mostraram a cara várias vezes que eles querem controlar. Aliás, está faltando alguns votos, né? Alguns votos de alguns presidentes de alguns países, na qual que eu sei que o Brasil não quer votar. Eu vi o presidente da França falando, impulsionar muitos outros presidentes para darem o poder para a desorganização mundial da saúde, para lhes dar o poder. Ele fez um discurso, até um inscrito me enviou ontem, eu estava assistindo aquele discurso, está em francês, ainda falta coragem, escrever, colocar legenda, me falta força, eu poderia ter lançado esse vídeo. Então, há uma força desses grupos a tentar, custa que custar, liderar para entregar a mestre deles. Mas para nós é a luz que nosso Cristo é verdadeiro. Tudo que ele disse está acontecendo. Alegra-te, povo de Deus. Alegra-te, filho de Deus. Porque a sua redenção está chegando. Aleluia.
Maravilha, pastor Belísio, maravilha. Pastor Josué, para nós concluirmos também já, diante do que o pastor Belísio comentou, o senhor deu, como diz, o pontapé inicial falando dessas três frentes, que é o comunismo, o islamismo e os globalistas. Aí vem a pergunta, aonde entra Francisco, que é um grande líder religioso, de que lado ele está nesse meio, nessa jogada aqui, com esses três potentes grupos, pastor Josué? O Francisco está igual uma prostituta. Ele vai um pouquinho com os comunistas, vai com os globalistas e vai com os islamistas. Certo. Literalmente isso, sem fazer rodeio. Está igual uma prostituta. Não é à toa que a Apocalipse fala da prostituta, né? Sim. Então ele está literalmente igual uma prostituta, sabe? Ele se relaciona com globalista, se relaciona com comunista. Por exemplo, ele vendeu a Igreja Católica para o Partido Comunista Chinês. Pegou uma oferta de 2 bilhões de dólares. Hoje, o Partido Comunista Chinês indica bispo. É o Partido Comunista Chinês que diz quem vai ser bispo, né? Quem vai estar à frente. É o Partido Comunista Chinês que dita as regras e a doutrina. Existe a Igreja Católica Oficial, né? Então, só para vocês terem uma noção como ele está igualzinho a prostituta, né? Ele está aí com os globalistas, seguindo a agenda verde, né? A sustentabilidade, defendendo a questão lá da mãe terra, Gaia, né? Então, ele está se deitando com todos. É uma verdadeira prostituta. Ele está literalmente, como diz Apocalipse, a grande prostituta que está se embriagando com sangue, sabe? E ele está se embriagando com o sangue dos próprios fiéis da Igreja Católica lá da China, que ele entregou na mão do Partido Comunista por 2 bilhões de dólares. Meu Deus, que situação tenebrosa, hein? Assustador, hein? Assustador mesmo. Nós estamos, meus amigos, deixa o seu like para cima, nós já estamos chegando aos instantes finais. Pastor Belísio, 2 minutinhos aí para as considerações e também para deixar um conselho para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Qual o conselho que o senhor deixa? E já faça as considerações também e já aproveite para falar do canal do senhor. Amém, pastor. Amém, homem de Deus. Único conselho, rapidamente, é não abandonar a fé, não abandonar o barco. O vento está soltando. Não abandona o barco. Às 3 horas da manhã, estamos a ver, está vindo fantasma. Não se atremeça, não tenha medo, porque filho de Deus não vê fantasma. Quando você vê como se fosse fantasma, de madrugada, saiba que é o Cristo. Pedro não sabia que era Cristo. Então, quando você vê a escuridão, está demais em sua vida. Está difícil. A vida está complicada. Tudo está travado. Tudo está difícil. Você não está vendo fantasma. Você está vendo Cristo vindo na sua direção. O Filho de Deus não vive com fantasma, mas ele vive com Cristo de manhã, de tarde, de noite. Mesmo no deserto, ele está com Deus. Mesmo no silêncio, Deus está falando. Então, se levanta, não se abale, porque Jesus está no barco, ele está no controle, não saia do barco, continua firme. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita como Senhor e Salvador. É a única opção que você tem para ser salvo, para não passar por tudo que está a se preparar nos próximos dias. Aceita Ele, aceita Ele. Amanhã pode ser tarde. Em breve veremos um povo desaparecendo. O arrebatamento vai acontecer em breve. Se prepara. Hoje que nós temos tempo, as mesmas palavras que nós usamos hoje são as mesmas palavras que vai condenar algumas pessoas. Eu espero que você não seja condenado através dessa palavra, mas você seja abençoado através dessa palavra. Eu quero falar rapidamente sobre o meu canal. Vou lançar agora um vídeo, não queria lançar antes, tá? Para dar o tempo à nossa live, porque eu compartilhei nas minhas redes sociais também essa live, para dar tempo para os irmãos assistirem aqui a live. Terminando a live, já lanço o videoclipe. Eu quero convidar... Eu estou falando videoclipe? Um vídeo que eu gravei. Olha, é muito espírito de videoclipe, hein?
porque temos 10 videoclipes, vamos lançar em breve. Estou esperando o melhor momento, a melhor estratégia para lançar. Vamos ter 10 videoclipes, vai ter uma semana, lanço, depois de 2 semanas outro, depois de 2 semanas outro. Estou esperando a melhor estratégia, melhores datas. Então se preparam aí, está vindo 10 videoclipes, um álbum completo já gravado, está aí. Estou esperando o momento certo para começar a lançar. Mas hoje eu quero lançar um vídeo muito abençoado, terminando essa live, vem no canal assistir já. É um vídeo que vai abrir os seus olhos, vai ver coisas que estão acontecendo. É muito triste. Eu não quero falar sobre o vídeo, porque o vídeo tem coisas que você vai ficar de boca aberta, e eu tenho alguns vídeos, 3 ou 4 vídeos que eu coloquei, vamos analisar juntos através desse vídeo. Então, te convido, quem não é inscrito no meu canal, te convido, inscreva-se, ativa todo o sininho para poder receber todos os nossos vídeos. O nosso canal tem como objetivo preparar o povo para a volta de Cristo. Também temos orado, temos mostrado as informações que acontecem ao redor do mundo. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Belísio. Obrigado pela participação, pela sabedoria, né, dispensada a todos nós que aqui estamos, pelo conhecimento transmitido a todos aqueles que estão aqui conosco na live. Muito obrigado mesmo. Vamos também com o pastor Josué, que vai deixar um conselho para você que está nos acompanhando e também falar a respeito do seu canal, né, dentro dessa oportunidade. Pastor Josué, fique à vontade. A última coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos que estão aqui é que desde 88, de 1988 até 2018, logo por 30 anos, o Brasil foi comandado por pessoas e partidos de esquerda, porque diferente do que muitos pensam, né? PSDB também é de esquerda, tá? Então, durante 30 anos foi comandado. Deus nos deu essa condição, porque foi um milagre. Foi um milagre a chegada de um homem que, sem gastar os bilhões que os outros gastavam, se elegeu sem marketing, sem televisão e sem nada. E muitas pessoas não entenderam que isso foi uma intervenção divina. E agora nós estamos aí nas eminências de uma próxima eleição. E uma coisa é certa, esqueça esse negócio de terceira via. Não existe terceira via. A disputa é entre o comunismo e o cristianismo. Nós temos candidato que aí está, não é bom, não é ótimo, não é perfeito, tem suas falhas, porém, é o melhor que a igreja teve até hoje. Nós nunca tivemos um presidente que participa de tantos cultos, que pede tanta oração, que convoca jejum, que tem uma esposa evangélica, que cita a Bíblia, que chegou até a pregar para o Elon Musk. Ele citou 2 passagens da Bíblia para o Elon Musk. Ele citou a que ele gosta muito, que é João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E também citou, olhando no olho de Elon Musk, Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nunca tivemos um presidente da República que, na sua posse, quando sabe que foi eleito, ele se ajoelha e ora, e dentro da sua casa está naquele momento inúmeros pastores, tiveram vários cultos ali no Palácio do Planalto. Nunca tivemos isso. Ele tem suas falhas, ele não é evangélico, ele se intitula cristão católico, porém, para nós, é o melhor que tem até o momento. E o que você precisa entender é que não tem outra opção para nós cristãos. Acabou, não tem. Não tem. Ou é ele, ou é o bandido. Ou é ele ou é o bandido. Esquece essa questão de terceira via. Ou é ele ou é o bandido. E eu quero acreditar que nenhum crente que está ouvindo isso aqui vai votar num bandido que foi condenado por 3 instâncias, por 9 juízes, a mais de 10 anos de cadeia, cumpriu 1 ano e meio de cadeia, é a favor de remover criança do útero, é a favor do casamento, dessas agendas que aí estão, é a favor da agenda colorida, e já declarou abertamente que, se eleito for, vai colocar os pastores no seu devido lugar, vai instaurar o marco da internet, vai regulamentar a mídia. Tudo isso aí quer dizer controle total na televisão, controle total na mídia, controle total das igrejas.
Então, não adianta você ficar dizendo que você é crente, que você é espiritual e que nós não devemos nos envolver com isso. Nós devemos sim nos envolver com isso. Nós somos 60 milhões de evangélicos e nós podemos dar um rumo menos sofredor para a nação, elegendo o homem que aí está, que nós já conhecemos e sabemos que tudo que ele tem feito contribuiu para as igrejas e para a pregação do evangelho. Só isso que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não existe outra opção. Ou é o que aí está, ou é o bandido voltando para a cena do crime, como disse o vice dele, sim, Alckmin. Tá? E se você quiser estar mais informado sobre geopolítica, tudo que está acontecendo com ligação ao segmento escatológico, eu te convido para participar do meu canal, se inscrevendo lá. Josué Rasgando o Verbo. Me ajude em nome de Jesus. Que Deus abençoe pastor Rodrigo, pastor Claudinei, pastor Belísio e a todos vocês por dar essa extensa atenção a nós que aqui estamos. Maravilha, pastor Josué. Obrigado pela participação, o senhor, pastor Belísio, vocês são homens de Deus, né? O conhecimento liberta, né? O conhecimento transforma e os senhores são homens dotados de uma sapiência divina. Que Deus abençoe e continue iluminando os senhores mais e mais. Eu vou concluir, vamos encerrar já com uma oração. Eu só peço a você que está nos acompanhando, deixe o seu like, se inscreva também no meu canal, né? Canal Milagres Extraordinários. Se inscreva lá, ative o sininho das notificações. Agora há pouco, eu encerrei uma live antes de entrar aqui com o Rony Lara, ele que viveu uma vida, foi travesti por muitos anos. Eu estive entrevistando um testemunho impactante. Quem esteve lá e acompanhou sabe do que eu estou dizendo. É algo que é impossível você acompanhar esse testemunho e a emoção, as lágrimas não vir, porque por detrás tinha um pai e uma mãe orando, buscando, e Deus respondeu a oração do seu pai e da sua mãe, e foi uma maravilha. Então entra lá, ontem eu coloquei o documentário de Israel, né, apresentando as ruínas de Jericó e também o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado por Satanás. Tem muita coisa boa lá no canal. Se inscreva, nos ajude. Se inscreva no canal dos meus amigos pastores que aqui estão. Se inscreva nesse canal aqui, no canal do pastor Rodrigo Dias, que é o canal Povo de Deus, e com certeza o Senhor estará te honrando. Nós precisamos nos aliar a pessoas de Deus, porque pessoas diabólicas, o mundo já está minado. Então, se alie, faça aliança com pessoas de Deus, porque com certeza o Senhor estará te honrando e te abençoando muito. A oração final. Altíssimo Deus, da tua presença, nós nos curvamos em oração para te agradecer por esta oportunidade de estar junto com os teus ungidos, trazendo um pouco de conhecimento, de alerta, de orientação para aqueles que são os ouvintes da tua palavra. Abençoe os lares, as famílias, que nesse próximo mês nós possamos desfrutar do melhor do Senhor na face desta terra. Prepara a tua igreja para o arrebatamento, prepara o teu povo para os dias finais aqui na face dessa terra. Nos cubra de bênçãos em nome de Jesus. Restabelece a saúde, meu Pai, do pastor Rodrigo, trazendo bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família. Abençoe o pastor Josué, sua casa, sua família, seu ministério. Abençoe o pastor Belísio, sua casa, seu ministério da pregação, ministério do louvor, a sua família. Abençoe a minha casa, a minha família, a minha vida. Em o nome de Jesus, e todos que creem digam amém. E eu concordo em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças Maravilha. a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Eu acredito, o pastor Belísio acabou de dizer, vai fazer uma live. Estou lançando agora. Até já estou lançando mesmo. Está lançando a live, vai colocar a live agora. Um vídeo gravado já. Né? Certo. O pastor Josué já colocou nessa semana o vídeo? Amém. Tem um vídeo que entrou hoje aí, um vídeo muito bom e abençoador, que eu estou trazendo uma informação também da ONU. A ONU declarou que o seu filho não te pertence. Eita. A ONU declarou que o seu filho pertence ao Estado, pertence ao governo, e é o governo que tem que cuidar do seu filho. Essa foi uma declaração da ONU por conta da aprovação nessa semana na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, do homeschool, que é a questão lá de você educar o teu filho em casa.
dentro de uma grade curricular. A ONU foi contra tirar o filho da escola e educar ele em casa no que chamamos de homeschool. E disse assim que o filho não é propriedade do pai. É isso que eles disseram. Então veja essa matéria lá agora para você ver onde o anticristo quer chegar. Ele quer dominar, educar o teu filho. Tá certo, então. Entra lá, visite os nossos canais e com certeza Deus estará abençoando e honrando a todos vocês. Pastor Giovanni, tá por aí, Pastor Giovanni? Eu estava aqui só para conversar com vocês aqui. Aí me colocaram aqui na tela. Deus abençoe. Manda um abraço pro povo aí. Deus abençoe. A paz, povo de Deus. Deus abençoe a todos aí. Estou aqui no estúdio do pastor Carlos Cardoso aqui. Maravilha do céu. Deus abençoe, pastor Giovanni. E ao vivo aqui para todos, viu? Nós oramos para o senhor no dia do aniversário, mas agora aqui ao vivo para todos. Feliz aniversário e que o senhor te abençoe sempre, viu? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Gratidão aí. Eu sei que eu estou debaixo de uma cobertura espiritual tremenda aí, né? Pastor Josué, pastor Belise, pastor Rodrigo, amém, pastor Claudinei Oliveira, pastor Carlos Cardoso. É um time muito forte, né? Amém. Verdade. É. Deus abençoe. Obrigado, pastor Giovanni. Obrigado a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui, então. Agradecendo a Deus pela vida de vocês, tá? E dizendo, siga os nossos canais, porque com certeza diariamente tem maná do céu chegando para a sua vida. Beijo da sua alma, Deus te abençoe e até a próxima.